Olá, estamos aqui para mais um VitaCast. Eu sou Cibele Andrade, fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e certificada em fonoaudiologia do sono. E estou aqui com a doutora Berenice Zotis, que é otorrinolaringologista e médica do sono, e com o Dr. Tiago Dematê, que é pediatra e médico do sono. E a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, o sono e os desafios de dormir bem no dia de hoje. Então, doutora Berenice, vamos começar a conversar, né? Por que a gente dorme? Por que é importante dormir? Então, Sibeli, eu costumo dizer que o sono é importante para tudo na nossa vida, né? É importante para o nosso cérebro. Enquanto a gente dorme, a gente elimina algumas toxinas que são produzidas ao longo do dia. Então, isso é muito importante para evitar doenças demenciais no futuro. Durante o sono, a gente consolida a memória. Então, dormir é importante não só para consolidar a memória, mas também para a gente aprender melhor durante o dia. O sono é importante para o metabolismo, né? Uma série de hormônios são produzidos durante o sono que controlam a saciedade, o apetite. Então, para as pessoas aí que estão preocupadas em perder peso, dormir é muito importante. O sono tem relação com a imunidade, com a preservação da massa muscular, né? Para a saúde cardiovascular é muito importante dormir. Durante o sono a gente sabe que, em função da fisiologia natural do sono, a gente diminui frequência cardíaca, diminui pressão arterial. Então é importante para diminuir o risco de doenças cardíacas. Tem um tempo mínimo para a gente dormir? Aquelas horas mágicas, 8 horas de tempo de sono, como é que é isso? Tem isso, Berenice? Então, para o adulto, a gente recomenda que se durma entre 7 e 8 horas. Mas isso é uma média geral e tem grupos extremos também, tem ditos dormidores curtos, que são pessoas que ficam bem dormindo 6 horas. E tem os dormidores longos, que para se sentirem bem precisam dormir em torno de 9 horas, né? Então, entre 7 e 8 horas seria o recomendado para um adulto. E a gente sabe que o sono ele é diferente em cada etapa da vida também, né? O sono não é igual para criança, para adolescente, né? Ou para o recém-nascido, para o bebê, para a criança pequena, para o adolescente, para o adulto e para o idoso. Isso aí. E aí, Tiago, na criança tem umas particularidades, eu já diria né? que para a mulher também, e pra gestante, mulher também, né? Verdade. Para gestante em todas as fases da vida. menopausa, exato. Né? O sono ele é uma parte, ele tem as suas particularidades, né? De acordo com a idade, de acordo com o sexo, enfim, de acordo com o momento de vida de cada um. E é fantástico, assim, porque ele vai tendo essas funções que a doutora Berenice trouxe, mas quando a gente olha no papel do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento do ser humano, a gente vê essa grande importância dele ainda mais forte, mais evidente, né? Então, como a gente tem essas questões relacionadas ao desenvolvimento tanto cognitivo quanto físico, quanto motor, a gente vai ter a noite como se fosse o nosso pit stop, aquele momento onde a gente consegue reorganizar todas aquelas funções que vão ser necessárias para que o dia funcione de uma forma melhor. Então a gente vai ter uma reconstrução muscular, a gente vai ter uma reposição hormonal, a gente vai ter uma reconstrução celular cognitiva, enfim, a gente vai ter fixação de memória. Imagina a importância disso para a criança. Sim. Então, para toda a aquisição do desenvolvimento dessa criança. E hoje, infelizmente, a gente está tendo essa epidemia de privação de sono, de redução de tempo de sono, como a gente tem nos adultos, então essas médias, né, de horas de sono, e a gente sabe que essas variações elas vão existir também em todos os momentos da vida, mas na infância, de acordo com a idade, a gente também vai ter uma média de normalidade. Sim. Só que hoje, em função da grande exposição à luz, da grande exposição às telas, às mídias, que, enfim, a gente está aqui também, e infelizmente essas crianças acabam tendo privação de sono e, como consequência, né, tudo aquilo que o sono contribui. Então, até, assim, a maioria dos estudos relacionados à função de sono, ele se dá na privação de sono. Né? Então, assim, no que o sono ajuda? Vamos privar aqueles pacientes de sono, vamos tirar um pouquinho de sono daqueles pacientes que estão bem para ver o que acontece. Sim. E aí a gente vai vendo, então, como que esse sono é importante em todas as etapas da vida. E para as crianças a gente pensa também, né, falando das crianças pequenas, mas quando a gente sai um pouquinho e vai para as crianças maiores, a gente já pensa na questão de aprendizagem, né?
no próprio comportamento, porque no adulto, o adulto privado de sono, ele tem, é bastante comum esse adulto se sentir cansado, né? E ter sonolência excessiva diurna. Só que nas crianças não, né, Tiago? O que acontece com a criança? Isso, dependendo da faixa etária, a gente pode ter uma criança inquieta, uma criança agitada, uma criança que às vezes fica até mais falante, mas com dificuldade de ter o tempo do outro também, com dificuldade de ter essa troca de comunicação, né? Enfim, a gente vai ter alteração de aprendizagem quando é algo mais evidente, e dificilmente eu vou ter uma criança mais sonolenta durante o dia, quando ela está privada de sono, especialmente quando elas são menores. Então, quando a gente tem uma criança muito pequena, sonolenta durante o dia, a gente tem que pensar que ela tem uma privação de sono muito importante. E aí, claro, a gente vai ter, por exemplo, os adolescentes, que eles vão ter uma sonolência em momentos que socialmente seriam inadequados. Então, eles gostariam de dormir até mais tarde, pela manhã, mas ficam acordados até mais tarde à noite também. Mas isso tem uma questão relacionada com a fisiologia do sono do adolescente, né? Porque tem uma diferença. Também, que também tem no idoso depois, né, Berenice? Perfeito. Então, assim, pensando em desenvolvimento do sono, a gente tem, ao longo desse desenvolvimento, um atraso do horário de dormir e de acordar. Isso é dado por uma série de modificações metabólicas no corpo do ser humano. Então vamos pensar assim, o adolescente ele vai começar a ficar acordado até mais tarde, então a gente tem um deslocamento inclusive da curva de temperatura, olha que loucura. Então não é só algo de desejo, de vontade, né? Quero ficar acordado até mais tarde por causa da balada, né? Talvez a gente tenha que pensar assim, a balada foi feita à noite, porque efetivamente os adolescentes eles já têm essa tendência de ficarem acordados. Mas é verdade, né? Então, quando a gente pensa no encontrar o parceiro, a parceira, enfim, pensando lá nos primórdios, reprodução e tudo mais, né? Então, a gente já tem essa sair da caça, né? Mais tardiamente. E depois, ao longo da vida adulta, a gente também tem, acho que mais uma mudança aí, né, Berenice, desse padrão de sono. Eu acho que é bem importante a gente ter isso em mente, né? Que o sono é algo dinâmico. Então, isso é importante ter essa compreensão, porque isso vai fazer a gente ter um olhar mais amplo, né? O que está acontecendo hoje pode mudar ao longo da vida e isso vai interferir nas nossas escolhas de tratamento, de conduta ao longo do tempo, né? Então, o paciente, para dormir bem, tem que ser acompanhado ao longo da vida. Então... Isso é bacana que a doutora Berenice fala, porque chegam os pais no primeiro ano de vida querendo um padrão. Hoje a gente quer padrão, né? Então, que hora que meu filho tem que dormir, que hora que tem que acordar, quanto tempo de cochilo. Só que assim, ele tem 3 meses, é de um jeito, com 4 meses já é de outro, com 5 é de outro, com 6 é de outro. Então, e a gente tem uma busca hoje meio que insana, né? Por essa coisa da receita de bolo, e eu quero... seguir, e eu quero ticar, e eu quero colocar lá no aplicativo para dizer que está tudo certo, para ter 100% de eficiência, né, no final do dia ou da semana. E aí as famílias acabam ficando numa loucura, porque se perdem, né, com a questão da vida real. Então, quando a gente pensa numa noite bem dormida e a gente pensa então nessas funções do sono, a gente tem que pensar assim, para eu dormir bem, o meu dia tem que ter valido a pena. Eu ia falar exatamente isso, né? A preparação para uma noite boa vem durante o dia. E na verdade, a preparação do dia vem da noite. E na verdade, um não vive sem o outro. Então, assim, não faria sentido eu ter uma noite longa se o meu dia não foi longo, se o meu dia não teve cansaço, não teve gasto de energia, não teve aprendizado. Então, por isso que é tão comum os pais falarem assim, nossa, hoje o bebê foi exposto à visita da família ou aprendeu alguma coisa nova, a noite foi um terror, né? Porque o bebê fica excitado com aquilo, então ele acaba fragmentando um pouco mais o sono. Sim. Mas não significa que o sono dele tenha sido ruim, né? Ele só acorda, às vezes, mais excitado com aquilo, assim como quando a gente vai viajar, por exemplo, para um lugar que a gente nunca foi, a gente acorda cedo, feliz da vida, né? Já imaginando como vai ser aquele passeio. Então, eu costumo dizer no consultório, problema de sono, muitas vezes, não é um problema de sono, é um problema de um dia morno, né? Aquele dia que não está sendo um dia legal, não está sendo um dia que efetivamente vale a pena, para que à noite, então, eu tenha aquela necessidade efetiva de dormir para descansar,
ou de dormir para consolidar a memória, para consolidar aquilo tudo que eu tive de experiência ao longo do dia. E no idoso, Berenice, tem alguma questão aí importante que possa ser considerada? O sono vai mudando com o tempo, né? A tendência é que o idoso durma menos, tem um sono mais fragmentado, mais superficial em função das comorbidades que ele apresenta, e também a própria falta de atividade durante o dia, como o Thiago falou, a gente precisa acumular cansaço durante o dia para dormir bem. Então, às vezes as pessoas acham que o sono do idoso é um problema, né? Não necessariamente, são alterações inerentes da idade, né? Então, tem como a gente dormir bem ao longo da vida, inclusive em idade mais avançada, só que a gente vai ter que fazer adaptações, talvez insistir mais na rotina, né, durante o dia. E em idoso, a gente tem um sério problema relacionado ao uso de medicação, né, Sibeli? Então, muitas medicações sem conhecimento interferem no sono, a gente sabe, e aí a gente tem que sempre colocar na balança, né? Dá para descontinuar? O que dá para fazer para amenizar a situação, né? E exige muito de quem está perto, porque às vezes o idoso não consegue, né, sozinho, então tem que ser direcionado a uma rotina, mesmo tendo ociosidade durante o dia, tentar fazer uma rotina parecida, com atividades, com horários, né, porque às vezes as pessoas acham assim, vou me aposentar, agora eu não quero ter horário para acordar, não quero ter horário, compromisso com o almoço, e aí fica oscilando muito, e isso é ruim, né? A gente sabe, para manter o padrão de sono. Então, são desafios, né? Nas diferentes faixas etárias. Eu acho que esse é um ponto bem importante, que é legal a gente abordar, que é essa cronicidade, né? Essa sincronicidade. Então, o sono para acontecer tem que ter como se fosse um eclipse, várias questões, elas têm que acontecer ao mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo momento. E se a gente tem esse hábito, se a gente tem essa rotina que começa no mesmo horário, termina no mesmo horário, então a gente gasta menos energia em procurar ferramentas para conseguir resolver aquilo, né, que o nosso corpo não está entendendo muito bem como fazer. Vou explicar melhor. Horário de verão, quando a gente tinha horário de verão, olha quanto tempo que a gente demorava para entrar naquela lida do horário de verão, né? Hoje, quando a gente tem um adolescente que acorda todo dia às 6:30 da manhã para ir para a escola e no final de semana ele acaba acordando, 10, 11, meio-dia, então a gente tem uma distância, uma diferença de horário muito grande, que é o que a gente chama de jet lag social. Então imagina o esforço que o metabolismo desse adolescente está precisando fazer a cada segunda-feira para voltar àquele ritmo anterior. Então é um horário de verão Max Plus, né? Que acontece toda semana. Será que é por isso que o Garfield não gosta de segunda-feira? Com certeza. Então, quando a gente tem essa diferença de horário de dia de semana e de final de semana menor do que 1 hora, isso vale tanto para criança quanto para adulto, então a gente minimiza esses efeitos do jet lag social, esses efeitos da necessidade de um trabalho extra para readaptar os nossos horários de dormir. Então, na criança isso é muito evidente. Os pais falam assim, nossa, hoje coloquei meu filho, mas demorou 2 horas para dormir. Hoje capotou. Sim, mas que horas que acordou? Hoje eu aproveitei, deixei dormir até mais tarde porque eu estava cansado também. Então, se a gente tem horários diferentes no início do dia, a gente não vai ter uma sonolência que chega no mesmo horário à noite. Isso impacta sem dúvida nenhuma. Imagina se para um adulto, né, deitar na cama e ficar fritando ali já é angustiante, para uma criança como que é isso? Sim, né? Sabe, Thiago, que assim, depois que eu fui mãe, eu mudei um pouco a minha visão do sono, porque realmente para os pais é um desafio, né, fazer sempre igual. Às vezes a nossa rotina acaba prejudicando, né, o sono por questões de trabalho, tu chega mais tarde, não consegue fazer a rotina ideal, a casa fica mais agitada. Ou mesmo para estar junto, né? Aqui trabalham o dia inteiro, querem ficar um pouquinho com o filho. Exatamente. Às vezes não é nenhuma coisa negativa, né? Que a gente burla as regras, digamos, né? Para aproveitar, para estar junto, são as coisas da vida atual, moderna. Isso. É isso aí. Mas isso é interessante porque a gente acaba sobrepondo, na verdade, uma necessidade
que é essa necessidade de estar junto e tudo mais, com um pouco de culpa também, né, de estar longe das crianças e tudo mais, porque eu acho que isso é inerente também dos tempos atuais, né, então essa necessidade de estar alerta e brincando junto no momento em que era pra gente descansar. Mas cá para nós, né, os pais não conseguem também ficar 100% disponíveis à noite. Então fica aquela briga quando chega em casa, a criança querendo atenção, o pai e a mãe às vezes dando uma atenção parcial porque ainda está no celular resolvendo as coisas do trabalho, né? E tudo se estende. E uma coisa que a gente perdeu demais e que está interferindo muito aí no sono das crianças, e assim, vou dizer que até dos adultos também, porque os pais que trazem os filhos quando o sono deles está muito ruim, né? É essa não divisão de horário de criança e de horário de adulto. Então, quando a gente tem um adulto que tem uma necessidade menor de tempo de sono de criança, e essa família acorda no mesmo horário porque todo mundo vai sair de casa, uns para a escola e outros para o trabalho, então se eles vão dormir no mesmo horário, alguma coisa está errada. Ou os adultos não vai fechar. Então, ou os adultos estão dormindo demais, ou essa criança está dormindo de menos, que é geralmente o que acontece. E aí a gente tem aquelas alterações de humor, a gente tem aquelas irritabilidades todas, e aí o final do dia da família inteira não é um dia tranquilo. E aí a gente tem uma família inteira que dorme mal, e que não é nem um pediatra do sono sozinho, nem um médico que atende adulto do sono sozinho, enfim, seja otorrino, neuropsiquiatra, que vão dar conta dessa família. Então essa família tem que ser realmente acolhida na sua integralidade. Eu acho que isso que é bacana também a gente falar, para saber das particularidades do sono, né? Porque que é o que a gente tem também lutado um pouquinho para cada vez mais, principalmente profissionais da saúde, entendam sobre sono, né? Porque fazer esses ajustes todos nem sempre é simples, nem sempre é possível fazer todos que a gente gostaria de fazer, né, com os nossos pacientes. E uma pergunta que eu ouço muito no consultório eu posso então dormir mais final de semana para compensar o sono? Eu consigo fazer banco de horas de sono? Eu consigo compensar ou perdeu? Perdeu. E nem é bom fazer essa compensação, senão vem a insônia da segunda-feira, né? O paciente dorme muito no final de semana e aí refere que no início da semana aí bagunça tudo, né? Então a gente não recomenda. A gente diz que mais importante também do que se cobrar o horário exato de dormir é sair da cama mais ou menos no mesmo horário, todos os dias, inclusive no final de semana. Eu acho que isso é importante. Então, e aí uma estratégia prática seria isso, atrasa um pouquinho, final de semana, se realmente a gente está muito cansado, não mais que 1 hora, e tenta fazer esse meio do caminho, né? Eventualmente compensa com um cochilinho curto depois do meio-dia também, que isso pode acolher um pouco aquela pressão de sono, e lembrando que sempre cochilo curto, não cochilo longo, e aí os adolescentes eles têm essa mania, né, de privar de sono, aí durante a escola tem dificuldade de concentração pela manhã, e à tarde dormem um período grande, piorando ainda mais o horário da noite de dormir. É o quê? 30 minutos, 40? Se fala em 20, 30 minutos, né? Especialmente não passar das 15 horas, né? Perfeito. Também, porque se vai fazer um cochilo muito no final da tarde, a tendência é que o paciente tenha insônia à noite, né? E aproveitando que depois do almoço a gente já tem uma sonolência fisiológica. Então, quando a gente ouve a natureza, né? Então, quando a gente aproveita esses sinais da natureza, a gente tem uma chance maior de não dar ruim, né? E, na verdade, é engraçado que as crianças, isso é bacana de ver, elas começam seguindo muito bem a natureza. Só que os pais vão tirando essas crianças do trilho porque a gente vai criando aí uma rotina que já não é mais natural há muito tempo. Então a queixa grande do verão meu filho está acordando 4h30, 5 da manhã, né? Junto com os passarinhos. Ora, há um bom tempo era assim que se acordava mesmo, né? Quando a gente não tinha blackout durante o dia, quando a gente não tinha essa luz durante a noite. E por isso que nas férias, muitas vezes, o nosso sono ele começa a regular um pouco mais, porque a gente fica um pouco mais próximo de um ritmo natural. A gente começa a acordar com a luz do dia, começa a querer dormir já com a redução da luz noturna e as coisas sincronizam melhor. Então, ter esse olhar para o nosso fisiológico, para o nosso interno, é essencial, né? Porque a gente está buscando tudo muito fora. Opa, para um pouquinho, né?
ouve o corpo, vê o que o corpo está te dizendo, o que precisa agora, né? Sim, e esse olhar, então, facilita um pouco a sincronização do sono. E aproveitar que a gente falou aí do tempo curto de cochilo, que ele é um cochilo mesmo, né? Porque senão a gente acaba passando aí por algum ciclo completo de sono à tarde, reduz o tempo desse sono ciclo, a pressão desse sono à noite. Eu brinco também que o sono é de fases, né? Opa! Total. O sono é de fases. Então, Berenice, explica um pouquinho aí o que são essas fases do sono, por que é importante que a gente passe por elas também durante a noite? A gente diz que cada fase do sono tem um motivo, né, para acontecer. Então, a gente passa por 4 estágios de sono. O estágio 1 e 2 de sono são os sonos superficiais, o 3 e o REM são os sonos profundos. O 3 é dito sono do metabolismo, onde vários hormônios são produzidos, né? Então, para controle do apetite, né? Para controle dos níveis pressóricos, isso é bem importante e que acontece nesse estágio de sono. Durante o sono REM, a gente tem a consolidação da memória, né? Então, os pacientes, por exemplo, que acordam mais cedo do que deveriam, às vezes eles se privam de fazer sono REM, porque o sono REM acontece mais no terço final da noite. Então, é importante isso que o Thiago falou, da gente tentar manter o nosso natural, né? A nossa necessidade fisiológica de sono, que é um pouco pessoal, né? Mas uma média aí num adulto de 7 a 8 horas. Porque a gente precisa passar por esses ciclos de sono mais de uma vez, né? Então a gente vai alternando e a gente passa por ele várias vezes durante a noite para que a gente possa ter todos esses benefícios do sono, é isso, Thiago? É isso, e aí quando a gente vê o desenvolvimento da criança fica mais fácil de entender, porque o bebê ele acorda várias vezes ao longo da noite. Então ele não consegue fazer a transição de um ciclo para o outro sem acordar. E na medida em que esse sono vai se desenvolvendo, então ele cria essa habilidade. Ele consegue, trocar de marcha sem arranhar, né? Então ele consegue emendar um ciclo no outro sem precisar, então, do auxílio para voltar a dormir. E outra coisa bacana também, o sono REM, ele está diretamente relacionado ao aprendizado. O bebê, ele tem quase 50% da noite de sono REM. Então, quando a gente compara com adulto e com idoso, né, a gente tem uma quantidade muito grande de sono REM no começo da vida e depois de 2 anos a gente tem uma redução bastante significativa, que é um dos dados que se utiliza para dizer, então, que o sono REM está muito vinculado à questão do aprendizado. E claro, esse desenvolvimento do sono, então, essa passagem dos estágios, ela precisa estar ótima para que a gente consiga tirar desse sono todo o seu benefício, né? Então, por isso, a grande importância, né, de a gente saber se o nosso sono está bem, está bom, enfim, está adequado, né, e descartar possibilidades aí de distúrbios de sono. Na pediatria, como não é natural a gente ter, enfim, em todas as áreas, sono é algo muito novo, mas na pediatria a gente não teve formação em sono, né? O sono na pediatria é algo muito recente. Então, os pediatras, enfim, estão estudando sono agora. Imagina, né? Na fono também. Exato. Então, assim, por muito tempo, o sono ficou como algo assim, não, mas criança acorda mesmo, né? Criança acorda mesmo, isso não é um problema, imagina, quando crescer melhora, né? Tem que se acostumar com isso. Sim, a gente sabe que o sono da criança é um sono fragmentado, assim como vai ser o sono do idoso, mas isso não significa que não há distúrbio de sono na pediatria e enfim, na geriatria, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que entender como se dá esse desenvolvimento para justamente conseguirmos identificar. Eu acho que, assim, além da falta de conhecimento que a gente tem, né, do sono ainda nos dias de hoje, tem essa questão da dificuldade da gente identificar e apontar para um paciente que precisa investigação em função da vida moderna, né? Então, o idoso muitas vezes é dito como depressivo porque está com pouca atividade e às vezes está com distúrbio de sono ou é para efeito de remédio, né? Mulheres, às vezes, né, a partir da menopausa, tem muito distúrbio de sono em mulher, mas a mulher que está sempre cheia de atividade, sobrecarregada, ela sempre fica pensando que aquele cansaço é em função da rotina, né? Uhum. Então, hoje tem muitos vieses que dificultam a gente chegar nos pacientes. E, estatisticamente, muitos pacientes com distúrbio de sono não vêm ao consultório com queixa, né?
vem por outros motivos, por isso que o sono tem que ser abordado por todos os profissionais de saúde, né? Tem a pesquisa nossa, né, brasileira do Epsono, que fala, né, a gente tem ali um índice, por exemplo, agora entrando um pouquinho nos distúrbios do sono, a gente tem a insônia, primeiro, né, são mais de 80 distúrbios do sono que a gente tem aí catalogados, então não é fácil fazer o diagnóstico e nem chegar, né? Perfeito. Mas a gente tem um estudo que mostra que a gente tem então aí 42%, se eu não me engano, são insones, né? Cerca de 1/3 da população tem apneia obstrutiva do sono, além dos outros todos, porém 10% das pessoas que buscaram ajuda médica. Então olha quanta gente tem sem diagnóstico dos distúrbios do sono, né? E aí quais são esses principais distúrbios do sono? Na vida adulta, sem dúvida, a insônia e a apneia obstrutiva do sono, né? A insônia é relacionada aos nossos maus hábitos, né? Sedentarismo, excesso de tela, a falta de tempo para fazer, assim, horários regulares, né? A má qualidade na alimentação, tudo isso vai interferindo. O nível de estresse, né? Então, muitas pessoas hoje têm queixa de não terem dificuldade para iniciar ou manter o sono. Mas a gente também não pode esquecer daqueles pacientes que o Thiago já citou, que são os privados de sono, né? Que não têm dificuldade de dormir, mas dormem menos do que precisam. Então, tanto a insônia quanto a privação de sono aumentam comprovadamente o risco para doença cardiovascular, aumenta o risco para mortalidade. Então é muito preocupante, né? Porque a gente não tem dado o devido valor a essa questão. E isso é algo que assusta mesmo, porque as pessoas, veja, assim, elas não estão procurando atendimento, elas não estão identificando aquilo como um problema de sono, né? Então, porque é normal, né? Porque é normal não dormir. Normal. Então, assim, quem dorme, na verdade, é preguiçoso ou é rico, né? Então, se fala assim, parece que virou um artigo de luxo mesmo dormir. Então, a gente não pode dormir bem. Para dormir bem, não tem o que fazer da vida. Então, e nem as pessoas... dormir o tempo suficiente, né? Porque daí eu não vou estar sendo produtivo. Exato, exato. É uma inversão, né? Exato, demais. Então, a gente tem pessoas privadas de sono, cada vez mais usando, N, né, tipo de substâncias como psicoestimulantes durante o dia, né? E a gente tem essa dificuldade efetivamente para entrar no sono. Na pediatria, a gente também tem essas duas linhas como os principais distúrbios, então as insônias também, e os distúrbios respiratórios do sono, classicamente chegando para a gente como a apneia do sono, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Mas a insônia na pediatria tem uma característica específica, porque dificilmente é a criança que vem que reclama para a mãe, eu não consigo dormir, né? Então, assim, ou até numa idade um pouco maior, pode se queixar, mas geralmente são os pais que vêm quando o sono dos pais está muito ruim, em função do sono da criança. Então, dificilmente eu atendo uma criança com insônia, enfim, eu falo dificilmente aqui para não correr o risco de generalizar, mas não lembro de nenhum caso em que só a criança que não dormia bem e os pais dormiam bem, né? Porque a família inteira acaba não dormindo bem. Então, a gente tem que entender que os tempos modernos, e quando a gente fala os modos, né, novos de vida aí, eles estão gerando doença, eles estão gerando problemas. E às vezes parece que é meio que enxugar gelo também, a gente querer resolver um problema que é um problema social. A gente acaba medicando, eventualmente, situações que se resolveria de outra forma, né? Na pediatria o clássico a criança tem que estudar de manhã porque os pais têm que trabalhar de manhã. Mas se essa criança estudasse à tarde e pudesse dormir um pouquinho mais, ela não teria dificuldade de concentração durante o dia. Né? E isso desencadeando uma série de outros fatores. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também com o não diagnóstico, mas, por outro lado, o sobrediagnóstico, né? Entender que a gente precisa mudar de hábito para melhorar sono, enfim, em todos os seus aspectos, e essa não é uma tarefa simples, né? Essa não é uma tarefa fácil. E aí a gente tem não só a questão, então, né? Não é só a má qualidade do sono, não é só o tempo total de sono reduzido, é a má qualidade de sono, né? E aí, relacionado à má qualidade de sono, a gente tem um distúrbio que é bastante comum, né, Berenice? Que é a apneia obstrutiva do sono. Isso aí. Que altera a qualidade do sono. Às vezes a pessoa dorme até um tempo que cronologicamente é um tempo bom, 8 horas, 7 horas, 9 horas,
mas é aquela pessoa que tem repercussão, ou às vezes não tem diurna, mas ela tem apneia obstrutiva do sono. Como é que é isso? Então, a apneia é, como tu já falou antes, do Epissono, né, que é o estudo feito em São Paulo, foi feito em 2011, 1/3 da população adulta tem apneia, né? Então, isso foi um boom, assim, né, na medicina do sono, porque mudou a nossa visão para essa doença. E a apneia do sono, então, tem relação com estreitamento na região que envolve nariz e garganta, levando a uma má oxigenação, né, que é uma pausa respiratória que pode acontecer diversas vezes ao longo da noite. E isso aumenta o risco para uma série de doenças cardiovasculares e também gera despertares durante a noite em função dessa falta de oxigenação. E esses despertares vão tornar o sono mais superficial, portanto, de má qualidade. Então, a queixa principal do paciente apneico é o cansaço, é o sono não reparador, é a sonolência excessiva durante o dia, mas tem uma parcela desses pacientes apneicos que não queixam de nada, né? Então, conforme a faixa etária, fatores de risco conhecidos para a apneia do sono, a gente tem que investigar, tem que sugerir o paciente investigar, né, fazer exame. Então, o paciente obeso, do sexo masculino, acima de 50 anos, mulheres a partir da menopausa, pacientes que têm história de ronco, são candidatos a terem apneia do sono, né? Ou numa avaliação com, por exemplo, otorrino, né? A avaliação da via aérea, pediatra, onde a gente vê características anatômicas que fazem pensar na obstrução da via aérea superior, né? Uma retrognatia, um nariz estreito, uma hipertrofia de amígdala e adenoide, né? Uma doença inflamatória crônica da via aérea. Então, são fatores de risco para o paciente desenvolver a apneia do sono. E aí, tratar esse distúrbio não só melhora o sono, melhora o dia do paciente. Sim. E principalmente evita problemas futuros, né? Sim. Porque quem não dorme profundamente não consolida a memória. Então, o paciente apneico a longo prazo tem sim mais chance de demência, por exemplo. Tem mais risco de infarto, arritmia, AVC. Então, é extremamente importante. A apneia do sono, né? É considerada uma doença. Sim. E nas crianças também, Thiago? Também. E é super importante frisar isso, porque geralmente quem ronca, tem apneia, acha que só está incomodando quem está do lado, né? E na verdade é a pessoa que está do lado que efetivamente, pelo se incomodar, porque acaba ficando insone também, né? Que pede aí ou para o marido ou para a esposa procurar atendimento. E mal sabe a pessoa que ela aumenta o risco de doença cardiovascular, de infarto, né? Sim. Então se falasse assim, vamos mudar o hábito para melhorar o colesterol, enfim, para infartar menos. Aí faz tudo. Vamos melhorar o ronco? Veja bem, será que precisa mesmo, né? Meu pai roncava, minha avó roncava. Isso. É uma coisa cultural, parece. Isso, mesmo, e pensa, né? Na pediatria que roncar é tão bonitinho, né? Ai, que ronquinho gostoso. Então, não, roncar não é normal. E eu brinco que o sonho do pediatra é não deixar se criar paciente para o médico do sono de adulto atender. É verdade. Sim, então, mas seria o ideal, né? Exato. Então, quando a gente aborda essa criança que ronca, né, no início da vida, a gente tem que lembrar que a gente não está só abordando uma criança que ronca um ronco, a gente está abordando um crânio que está se desenvolvendo daquela criança. Um cérebro que está se desenvolvendo naquela criança. Então, a gente está dando não só mais anos de vida para essa criança, porque vai ter menos infarto, menos, né, eventos aí, vasculares, mas também dando uma qualidade de vida extremamente melhor. Então, o ronco não é bonitinho, né? Pensem que esses eventos, então, essas pausas respiratórias durante o sono, fazem com que a criança, enfim, assim como o adulto, precise fazer um pequeno despertar para puxar o ar, né? Mas não necessariamente acordar, né? Mas não necessariamente fala assim, mas eu não acordo, durmo a noite inteira. Isso. Então, esse é um ponto bem importante, assim, porque esses pequenos despertares não são conscientes, na maioria das vezes. As crianças, em alguns momentos, elas vão acordar efetivamente mais, e aí os pais acabam percebendo, porque precisam da ajuda dos pais para voltar a dormir de novo. Então, eles vêm como se tivessem insônia, né? Sim. Então, meu filho acorda muitas vezes à noite. Mas muitas vezes não. E aí os pais, às vezes, gravam vídeos e mandam, e a gente consegue perceber na gravação aquela pausa. Então, quando a gente pergunta assim, isso é uma coisa bem interessante também. Seu filho ronca,
É muito difícil um pai falar que ronca. Quando ronca é porque ronca muito, né? Mas a gente pergunta, e aí, como que é a respiração? Exatamente. Ele ressona enquanto dorme. Não, é meio pesada. É bem pesada. Eu consigo escutar da porta do quarto, mas não é o ronco como é o ronco característico do adulto. Né? E aí tem outras questões que a gente vai investigar também, como um sono mais agitado, então aquela criança que fica virando de um lado para o outro, que pode ter essa relação com os despertares. Sudorese noturna é algo que é bem frequente, daquela criança que sua a cabecinha, que sua o corpo. Então, claro que tem, às vezes, aquele excesso de roupa, isso é comum, né? A gente colocar e ficar com mais medo, especialmente as crianças aí abaixo de 2 anos, mas muito disso não é por excesso de roupa, né? É por efetivamente um esforço maior enquanto dorme. E, obviamente, algo que também nos chama a atenção é aquela criança que tem alteração de humor durante o dia. Então, a apneia do sono, essas pausas respiratórias durante a noite fazem com que a criança não consiga descansar, o nível de cortisol fique elevado, ele fica elevado no seu basal, e isso então traz uma irritabilidade maior, dificuldade de aprendizagem e um boom de associação e de diagnóstico indevido de TDAH, né? Muito TDAH, na verdade, é uma apneia não tratada. A gente vai ver aquela criança com uma amígdala grande, aquele palato, né? O céu da boca bastante elevado, aquela mordida cruzada. Já uma consequência da respiração oral, né? Como consequência, né? O que já deveria ter sido tratado, mas na pediatria e na própria otorrino, né? Quem não teve contato com sono tinha muito ainda aquela questão de operar quando tem tantas amidalites por ano e tudo mais, mas nunca teve uma infecção, doutor, né? E a criança tá cheio de apneia. E a gente está falando isso porque, na verdade, a maior causa das apneias na infância é o aumento das tonsilas, né? Das amígdalas e da adenoide. Isso na infância, né? E aí, claro, tem aqueles grupos de crianças com algumas características diferentes, como, por exemplo, população com síndrome de Down, que naturalmente já tem aquela linguinha um pouco maior, a macroglossia, né? Tem algumas alterações genéticas, enfim, como mucopolissacaridose, alguns grupos de crianças que não só a gente vai ter aumento das amígdalas, enfim, da adenoide, mas a gente tem que pensar em algumas coisas que vão além. E uma coisa que tu falou, que me chamou a atenção, e a gente também tem que sempre pensar que o paciente pode ter 2 distúrbios de sono, né? Que também é bem prevalente, acho que tanto na criança quanto no adulto, né? Então, o paciente pode ter uma apneia do sono e pode ter uma insônia. Sim. E se a gente não tratar as 2 coisas, a gente não vai ter sucesso na terapia, né? Porque a insônia, se o paciente for apneico, tiver, por exemplo, indicação do uso de um aparelho, vai dificultar o uso do aparelho, porque ele não dorme. E a falta do tratamento da apneia vai fazer com que ele tenha insônia. Então, a gente tem que ter um olhar bem amplo, assim, fazer realmente uma muito boa anamnese, entender todo o contexto da família, né, Thiago? Condição, às vezes até do ambiente do paciente, né? Às vezes a gente tem que ver o que é problema do paciente e o que é problema externo também, chega né? muito problema conjugal, chega muito problema ambiental, né? Então, assim, tabagista na família, enfim, às vezes alergia a alergia a gato, né? Mas, pô, a família tem um gato que chegou antes que a criança, como é que faz? Sim. Não é? Sim. Então, assim, a gente tem uma série de questões que vão tornando a consulta de sono um tanto especial, assim. E pensando na associação insônia e apneia, eu sempre gosto de trabalhar isso com os pais, porque assim, imagina que a criança tem apneia antes dos 2 anos, então ela não teve um ambiente saudável para aprender a dormir. Ela, quando ia relaxar, tinham eventos em que ela tinha que despertar o cérebro para voltar a respirar, e essa associação acaba se conduzindo junto ao longo da vida da criança. Então, tem muitas crianças que sim, fazem, por exemplo, tratamento ou retirada de adenoide de amígdala ou tratamento de corticoide, enfim, e que melhora a apneia, mas que continua acordando com a insônia, porque não teve ainda aquela oportunidade efetivamente de aprender a dormir. Então, é muito difícil a gente dizer, não, é só isso ou só aquilo. Por exemplo, é comum, isso a gente vê no consultório também, crianças com as parassonias, terror noturno, né, que no adulto já é um pouco menos frequente, né, mas ali 1 ano e meio, 2 anos, a gente tem várias crianças que têm esses despertares mais
confusos, com choro, os pais falam, não, tá de olho aberto, mas tá dormindo, e gritam e deixa choram. Os pais muito inseguros e preocupados, muito inseguros, né? E que às vezes o médico do sono vem depois da curandeira, da benzedeira, do padre que já benzeu o ambiente. E a gente sabe que a apneia do sono piora esses episódios. Então, a criança estava super bem, há muito tempo não fazia esses episódios de terror noturno e do nada começa a fazer. E aí a gente vai desenvolvendo a história e os pais falam, realmente, piorou depois de um resfriadinho que começou a respirar pela boca. Então, a medicina do sono, tanto na pediatria quanto no adulto, ela é uma medicina com uma abordagem muito ampla. E às vezes não tá tão claro, né? O próprio bruxismo, que é super comum em criança, exato. É indicação de investigar a via aérea dessa criança. Então, a gente tem que realmente detalhar cada caso, né? É bem importante. E o bruxismo, ele também pode estar relacionado com o distúrbio respiratório do sono do adulto, né? Exato. Então, a gente tem que pensar de uma forma globalizada, né? E falando em tratamento, por exemplo, da criança, sempre tem um tratamento, primeiro, quando a gente fala de apneia do sono infantil, o tratamento, primeiro, ele é médico. Então, normalmente vai, mas existem crianças que, mesmo depois do controle ou medicamentoso ou cirúrgico da adenoide e da amígdala, mantém ainda ou uma respiração oral, ou uma apneia residual e até mesmo ronco residual, né? E aí entra a parte de reabilitação, muitas vezes. Com quem? Com a fonoaudiologia. E aí a gente encaminha para a fono do sono. Que eu acho que isso é uma parte importante, porque não necessariamente o procedimento cirúrgico ou o tratamento medicamentoso vai dar conta disso, ou da criança voltar a respirar normalmente. Então, a respiração oral ela é um tema aí para o nosso próximo VitaCast, né? Mas, Thiago, fala rapidamente então para a gente do que são os principais tratamentos aí para a criança. E aí, Berenice, no adulto também, né? Então, quando a gente fala das opções aí de tratamento para a apneia obstrutiva do sono e para o ronco no adulto, a gente tem diversas, né? Entre elas também a fonoaudiologia, que a gente pode falar rapidamente, mas fala aí um pouquinho mais pontualmente das opções de tratamento. Então, enquanto vai pediatra do sono, médico do sono, né? A gente acaba, num primeiro momento, fazendo esse diagnóstico e conduzindo o tratamento clínico. Então, daquelas crianças que vão ter, enfim, um quadro alérgico, a gente vai tentar garimpar situações clínicas não tão evidentes, como, por exemplo, alergia alimentar, refluxo, que muitas vezes estão relacionados também com a piora dos quadros aí de fragmentação do sono, e muitas vezes uma apneia do sono, a gente vai ter um diagnóstico de refluxo e não de adenoide de amígdala grande. Então, esse é o primeiro momento. Então, descartando isso, a gente vai fazer essa abordagem para aquilo que o exame físico está nos apontando. Então, eventualmente, o tratamento clínico já da parte, enfim, nasal, junto com a ajuda aí do otorrino. Num segundo momento, as cirurgias, quando necessário. Numa criança que tem alguma alteração orofacial, o odontopediatra vai nos ajudar, então, com a expansão palatina, que é um tratamento que nos ajuda demais aí a ampliar esse espaço superior, né, para a criança voltar a respirar pelo nariz. Né? E eventualmente, naqueles casos assim bem pontuais, eu diria, na pediatria, a gente vai ter a utilização daqueles aparelhos, né, que são os PAPs, né, que são os aparelhos de pressão positiva, que eles ventilam, então, através do nariz ou do nariz e boca, mandam um jato de ar, eu diria, não é ligado no oxigênio, nada disso, né, para que essa criança consiga, então, atravessar essa dificuldade, essa retenção, né, de ar aí da parte superior. Mas na pediatria são casos bem específicos e pontuais, apesar de eles existirem, a gente tem que estar atento, enfim, para fazer uma indicação adequada. Eu acho que uma fala que eu não esqueço numa consulta que eu estava com os meus filhos, contigo, que você falou que a gente não pode perder céu de boca de criança, né? E que é o palato duro. Então, isso é uma coisa super importante, e o dentista tem um papel fundamental dentro da equipe multidisciplinar de sono. E eu sou muito fã do aparelho que o dentista coloca para expandir o céu da boca, lindo, porque né? realmente melhora, e muitas vezes a gente não precisa nem fazer a reabilitação fonoaudiológica depois. Então, tem intervenção médica e odontológica, às vezes médica e fono, às vezes odontofono, mas sempre na criança o médico está lá, como no adulto também, né, Berenice? Sim. Hoje, cada vez mais, a gente fala do tratamento individualizado, né?
Então eu digo para o paciente assim, não tem um tratamento milagroso que vá resolver todos os casos, né? O mesmo, índice de apneia, ele vai justificar diferentes tratamentos, né? Dependendo da faixa etária do paciente, de comorbidades que ele tenha, da anatomia, se tem indicação cirúrgica ou não tem, da condição financeira, da vontade do paciente, né? Então, às vezes, tu indica um aparelho, mas o paciente não quer usar o aparelho. E aí tu vai abandonar o paciente? Não dá, né? A gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Então, às vezes, mudança de hábito, terapia muscular com a fono, né? Então, a gente tem que... E, às vezes, mais de uma alternativa de tratamento. Sim. Eu digo para o paciente, um tratamento não exclui outro, né? E é provável que, ao longo do tempo, a gente tenha que rever o tratamento que foi empregado num primeiro momento. Então, é isso. Eu acho que tem que conversar, explicar para o paciente, né? O exame físico vai determinar, num primeiro momento, o exame cotorrino, se valeria a pena uma intervenção cirúrgica ou não, né? Correção de desvio de septo, melhoria do palato, esse excesso de amígdala, até cirurgias maiores, né? De avanço maxilomandibular, que seriam cirurgias mais curativas, para talvez retardar o uso de um aparelho. Não quer dizer também que essa cirurgia vai servir para a vida toda, né? Porque tem as questões musculares que vêm com o tempo. Mas é porque também tem pessoas jovens que têm apneias Isso. graves, né? Sim. E aí se pensa em outras alternativas de tratamento. Para tentar adiar, né, o uso de aparelho, né? Então, sim, acho que tudo tem que ser conversado com o paciente, porque o tratamento que funciona é o tratamento que o paciente aderir, né? Então, não adianta, se a fono, tu bem sabe, né, Sibeli, se o paciente não fizer regularmente, às vezes o paciente me pergunta, doutora, mas eu tenho que fazer para toda a vida? E eu, sim, né? Sim. A gente não vai vai ter que usar o CPAP, como vai ter que usar o aparelho intraoral, né? Vai para academia uma semana, não vai duas, não vai funcionar, é a mesma coisa. E eu acho que assim, a gente tem então várias opções de tratamento, né? Quando fala na criança, talvez um pouco mais pontuais, dependendo do que for, no adulto, porque a apneia obstrutiva do sono, ela é multifatorial, né? A causa. Então, a gente não tem... Dificilmente a gente tem um caso que tem uma única causa. Às vezes ele tem anatômico, mas tem a parte da flacidez muscular junto. Às vezes ele tem uma baixa responsividade da própria mecanismo de resposta à apneia. Eu acho então, que não necessariamente isso vai ser um tratamento pontual. só, né? Eu acho que essa mensagem tem que estar bem clara, assim, que é uma doença multifatorial e de abordagem e acompanhamento crônico. Então, assim como a gente... E multidisciplinar, exato. Assim como a gente não se espanta, por exemplo, que um paciente com diabetes, né? Ele vai ter que usar insulina e vai ter que acompanhar com essa insulina e vai ter que mudar estilo de vida e que vai ter que comer melhor. O paciente com apneia, ele vai ter que ter as suas abordagens e ele vai ter que ter as suas revisões para a gente saber se efetivamente ele continua respirando bem enquanto dorme. Eventualmente, dependendo da situação, a gente vai precisar de algo de longo prazo mesmo. Sim. Então, vai precisar de um aparelho intraoral de longo prazo, de CPAP de longo prazo. Mas é um paciente crônico, que ele tem que ser acompanhado. Então, não adianta só a gente pensar que tirou a amígdala adenoide de uma criança, por exemplo, e ela está resolvida, está curada, né? Então, como que está essa estrutura da respiração? Como que está esse tônus? Como que está esse palato? Será que melhorou? Terminou o desenvolvimento, né, o crescimento crâniofacial? As condições continuam estáveis? A gente teve alguma mudança desse padrão? E na vida adulta, né? Então, como que chegou esse paciente lá? Às vezes o paciente, a nossa vida oscila, né? O paciente aumenta a atividade física, diminui, ganha peso, reduz, isso interfere, né, na doença. Então, realmente, o paciente tem que retornar e a gente não o perder de vista, né? Eu acho que é isso. Então, assim, né, pra gente resumir aí algumas opções de tratamento no adulto, que o médico pode lançar mão, né? Que o diagnóstico do distúrbio do sono, ele é médico, né? Ele não é fonoaudiológico, ele não é fisioterápico, ele não é do nutricionista. O diagnóstico do distúrbio, ele é médico, justamente por causa de todas as comorbidades que a gente sabe, né? Então, se eu faço um diagnóstico, eu posso estar fazendo um subtratamento para o meu paciente e ele ter um risco cardiovascular. E se eu não mando para o médico, eu posso ser responsável por um agravamento de doença, né? Sim. Por ele não estar passando pelo tratamento que ele deveria. Então, eu acho que é importante a gente saber que existem várias formas de tratamento, várias opções. Às vezes ele vai se dar bem com uma, não com outra, vai tentar uma, vai tentar outra, né? Que pode ser aí o uso do CPAP, pode ser o aparelho intraoral do dentista, pode ser a fonoterapia, pode ser terapia posicional, pode ser perda de peso, uso de medicamento. Então tem uma série
de situações, situações, de medidas que o médico pode sugerir e que o paciente tem também, porque ele também colabora, ele também ajuda na decisão do seu tratamento, né? Sim, ele tem que estar engajado, né? Quando idoso também tem que ter a ajuda da família, né? Porque às vezes a pessoa sozinha não consegue. Pacientes que usam aparelho vão ter que fazer acompanhamento regular com o seu dentista, né? Responsável pelo ajuste do aparelho. Os que usam o CPAP têm que fazer acompanhamento. Hoje em dia a gente tem acesso ao telemonitoramento, que facilita muito, né? O controle até a distância, mas é uma coisa continuada. Sim, e porque justamente está sujeito às mudanças que a gente sofre ao longo da nossa vida, né? E também pode ser progressivo, então eu posso não precisar hoje, mas posso precisar amanhã de mais uma intervenção diferente, né? Exato, e eventualmente reduzir a dose da intervenção também de acordo com esse desenvolvimento, então, né? O paciente obeso que também perde muito peso, Sim. que ele usa um CPAP por uma apneia grave, ele perde um peso, ele pode reduzir sua gravidade da doença Sem e dúvida. precisar também mudar a intervenção, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana. E a gente podia ficar conversando aqui até amanhã sobre sono, que a gente tem assunto. Então, acho que nós temos aí a primeira oportunidade. Agora, a gente quer agradecer também, né, a Vitaclesa, o Coworking, por estar aqui falando sobre sono. E eu acho que a gente abre o caminho para várias conversas que a gente pode ter aí pela frente, né? Falar mais pontualmente de cada aspecto do sono. Então, espero que vocês gostem. Tiago, muito obrigada. Berenice, uma mensagem final aí, alguma dica de como melhorar a qualidade do sono? Eu acho que a primeira coisa, as pessoas têm que valorizarem o ato de dormir, né? Que é um dos pilares da saúde. É boa alimentação, atividade física e sono. Se a gente não observar essas três coisas, a gente vai ter problema. Se não agora, em algum momento da vida. E aí, a primeira coisa em termos de tratamento é o cuidado com os hábitos, né? Então, ter uma rotina saudável, regular, isso é essencial para o sono, independente dos outros tratamentos que o paciente venha a precisar, isso a gente recomenda para todo mundo, né? Perfeito. Eu acho que entender que é uma responsabilidade do paciente cuidar de si mesmo. Então, cuidar dos seus horários, cuidar da sua alimentação, procurar hábitos que sejam adequados e entender que criança é criança, que adulto é adulto e que eles precisam de tempos de sono diferentes, eles precisam de uma atenção diferente com relação a isso e que sim, o sono da criança é um sono que está em desenvolvimento, é um sono que parece ser um pouco mais fragmentado, mas que dentro disso a gente tem muito distúrbio de sono e isso pode estar impactando na qualidade de vida, enfim, de saúde de uma forma geral e que deve ser investigado. Muito obrigada. Até o próximo VitaCast.